Olá pessoal, bem-vindos para mais um Sanaflix. Vamos falar agora sobre suporte básico de vida. E essa aula vai contemplar a introdução, o suporte básico em si, cuidados pós-PCR e a prevenção do PCR. Começando com a introdução. Na introdução, pessoal, a gente tem que o PCR é aquele evento que antecede a morte biológica e pode ser de forma súbita ou progressiva, sendo uma das situações clínicas de maior emergência na medicina. Então isso é fundamental, porque ele é um quadro súbito e às vezes é uma situação de maior emergência na medicina. Então tem que ser tudo medular, tem que ser tudo protocolado. Por isso que a gente tem suporte básico de vida e o suporte avançado de vida, para ficar alguma coisa protocolada, para na hora a gente não se confundir, não trocar os passos, fazer tudo coordenado e não esquecer nenhuma etapa. Tá ok, pessoal? Em relação à parte dos ritmos, temos dois ritmos iniciais, que pode ser ou a fibrilação ventricular, como a gente vê aqui, são ondulações irregulares, maior que 320, você não consegue discernir os complexos, do lado de lá, fibrilação ventricular, e temos a taquicardia ventricular sem pulso, que a diferença é que a gente consegue sim discernir os complexos. Eles são complexos organizados, né, com QRS largo e frequência elevada, mas sem pulso. Do outro lado da moeda, temos a atividade elétrica sem pulso, ou a famosa AESP, que são ritmos que podem ser desde uma taquicardia sinusal até um ritmo juncional, o que for, que não seja fibrilação ventricular nem taquicardia ventricular. Não sendo esses dois ritmos e o paciente sem pulso, a gente considera isso como AESP, atividade elétrica sem pulso. E por último, o ritmo que todos vão acabar acontecendo no dia, a assistolia. Ritmo isoelétrico, a linha reta, pessoal, sem nenhum estímulo elétrico e nesse caso, todos os ritmos, o FV, o TV, o AESP, vão acabar convergindo, vão acabar confluindo para a assistolia ao final. Então, a assistolia é o ritmo final de todos os ritmos. Em relação à introdução também, temos o local aonde aconteceu a parada. Seja ela fora do hospital, ou no parque, ou no shopping, a gente chama de PCR extra-hospitalar. São secundárias quais são os principais ritmos encontrados nessa PCR extra-hospitalar. Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. E são secundários a quadros isquêmicos agudos ou problemas elétricos primários, como síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, o que seja. São quadros que a gente realmente tem que intervir precocemente com a desfibrilação para evitar que o paciente tenha um quadro de aumento de morbimortalidade. Já na PCR intra-hospitalar, as etiologias são completamente diversas, né? Vai ser os dois ritmos mais encontrados, vai ser a AESP e a assistolia, e são normalmente devido a deteriorizações de diversas condições clínicas, como, por exemplo, aquele choque séptico que evolui com parada, um TEP que evolui com a parada. Então, são deteriorizações de diversas condições clínicas. Em relação à parte de suporte básico, a gente vai ter a parte inicial, né, que vai ser uma sequência primária, que vai ser o ABC ou CAB, entendeu? Que isso vai ser, são condições mínimas que a gente vai ofertar ao paciente para ele manter a perfusão e oxigenação cerebral. Então é fundamental que no suporte básico vida, o paciente, a ideia antes da pré-desfibrilação é manter a parte da perfusão e oxigenação cerebral. Temos também aí que na parte pré-hospitalar, apenas as compressões torácicas, se você fizer apenas as compressões torácicas, não fazer a ventilação, por exemplo, isso já aumenta bastante a taxa de sobrevida. Temos também que na avaliação, você vai começar a parte do suporte básico agora. Você vai fazer a avaliação da responsividade e respiração. Se por acaso o paciente responder, você chama senhor, ele conversar, você vai ter que conversar com o paciente, saber o que aconteceu, ver como é que ele evolui. Se por acaso o paciente não responder e estiver respirando, nesse caso você vai ver a evolução do paciente, né, ver como é que ele fica e vai chamar ajuda se necessário. Se por acaso o paciente não responder e não respirar, aí você vai chamar ajuda imediatamente. E o que é chamar ajuda, pessoal? Chamar ajuda vai ser chamar ou você vai atrás do DEA ou vai ligar para alguém, para um suporte, para um telefone, para o SAMU, o que seja, entendeu? Vai ser uma dessas duas situações. No chamar ajuda, você vai chamar ajuda e depois, se por acaso você for treinado, você pode considerar você tentar checar o pulso do paciente, ver se ele está tendo uma parada ou não. Chamar ajuda, se por acaso você estiver sozinho, você primeiro vai ligar para a emergência ou vai buscar o DEA.
Se tiver acompanhado, você vai pedir para alguém fazer isso, né, enquanto você inicia a sequência de BLS. Se você checou o pulso e o paciente não tem pulso, você vai prosseguir com a sequência do suporte básico, que é o CAB, que é circulação, vias aéreas e respiração. Circulação vai ser basicamente a compressão cardíaca. Para pessoas treinadas, pessoas que fizeram BLS, você vai fazer 30/2. Para pessoas não treinadas ou socorristas leigos, você vai fazer apenas as compressões, você não vai fazer ventilação, só compressão intermitente. Vai manter só o paciente comprimido, você pode até revezar com alguém, mas só vai manter as compressões. Para gente treinado, não. Para pessoas treinadas, 30/2. E o que é que são compressões de alta qualidade? São compressões com a frequência de 100 a 120, comprimindo, afundando o tórax, né, a compressão que afunde o tórax de 5 a 6 centímetros, esperar o retorno total do tórax após cada compressão e minimizar as interrupções. As interrupções têm que durar no mínimo, aí, se for para checar pulso, fazer algum procedimento, no mínimo 10 segundos. Senão isso vai atrapalhar a parte da circulação do paciente. Em relação à parte das vias aéreas e ventilação, a gente vai fazer a desobstruções das vias aéreas, você vai tirar qualquer tipo de corpo estranho ou prótese do paciente para evitar que isso impeça que ele ventile corretamente, e você vai fazer a abertura das vias aéreas. Você ou vai elevar a cabeça ou fazer a elevação do mento, né, ou inclinação da cabeça e a elevação do mento, né, aquela manobra clássica, né, que é o chin lift. E essa manobra vai ajudar a reduzir a probabilidade da língua fazer essa obstrução das vias aéreas. Também você vai fazer, quando você for um socorrista treinado, como a gente já falou, você vai fazer a ventilação 30/2. Você começa com as 30 compressões e faz 2 ventilações. 2 ventilações que vão durar, cada uma, o tempo expiratório de 1 segundo. Então, 30, 1 segundo, 1 segundo. Tá ok, pessoal? Em relação à parte da parada respiratória, o que é a parada respiratória, pessoal? É aquele paciente que não está respirando, que não está respondendo, só que ele tem pulso. Nesse caso, você vai fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos e vai observar o paciente como é que ele vai evoluir. Se por acaso, no BLS, né, nos Estados Unidos, se por acaso o paciente tiver uma intoxicação por opioide, já no BLS já pode mandar fazer a naloxona, que é um antígeno, que é um antagonista, né, que é um antídoto dos opioides. Em relação à parte do desfibrilador, pessoal, quando o desfibrilador chegar, ele é a razão, possivelmente, da parada extra-hospitalar do paciente. Então, se ele chegar, você vai usar assim que disponível. Então, assim, a desfibrilação precoce é o que a gente quer de mais importante, porque reduz muito a morbimortalidade. Então, você vai usar assim que disponível. Se estiver sozinho, quando ele chegar, você vai ter que parar a RCP para montar o desfibrilador, colocar as pás direitinho. E se por acaso você estiver acompanhado, né, você vai fazer, a pessoa vai colocando as pás enquanto você vai fazendo a parte da ventilação ou da compressão. A RCP deve ser iniciada logo após cada choque. Então, se o paciente levou aquele choque, né, se você colocou, fez a desfibrilação, logo em seguida, sem checar pulso, sem fazer nada, você já faz 2 minutos de RCP, só para depois checar o pulso. E em relação à posição das pás, você pode colocar qualquer tipo de posição que a intensidade do choque vai ser a mesma, não vai mudar a intensidade do choque dependendo da posição. Tem 4 posições, sendo as mais comuns a anterolateral, entendeu? E a anteroposterior, são as duas mais comuns no BLS. Mas você pode fazer qualquer uma das 4 que tanto faz, não muda a intensidade do choque. E em situações especiais, entre elas, se por acaso o paciente tiver um marca-passo, por exemplo, o ideal é você afastar, você tirar a parte da zona do choque, pelo menos 8 centímetros do gerador do marca-passo, para evitar de danificar o aparelho. E se o paciente tiver muito pelo, você vai ter que retirar para tentar melhorar assim, a condutância do choque. E o que vale a mesma coisa secar se o paciente estiver molhado, né? Porque a água demais vai dispersar a parte do choque e vai diminuir a efetividade do desfibrilador. Os cuidados pós-PCR, se for em ambiente extra-hospitalar e se não tiver suspeita de trauma, você vai colocar o paciente em uma posição de recuperação, porque isso melhora a parte da ventilação dele e ajuda ele a se recuperar. No intra-hospitalar, né, se por acaso o paciente tiver indicação
de cateterismo, né, ou angiografia coronariana, você vai fazer. Em caso de emergência, quando é IAM com supra, você pode também, em determinados casos de IAM sem supra, você pode também fazer em emergência. E se tiver alguma indicação de fazer cateterismo pós-PCR, independente se o paciente estiver em coma ou não, você também vai fazer o cateterismo ou angiografia coronariana. Em relação à parte dos cuidados pós-PCR, pessoal, em intra-hospitalar, isso é fundamental, pessoal. Todo paciente comatoso. E o que é o paciente comatoso? É aquele paciente que não responde, não tem uma resposta sensata e não obedece a comandos verbais. Então, isso é considerado um paciente comatoso. Esse paciente comatoso, você vai ter que submeter ele ao controle direcional de temperatura. O que é isso? Você manter o paciente na temperatura de 32 a 36 graus por pelo menos 24 horas. Isso diminui a morbidade da parada cardiorrespiratória. A parte pós-parada, né, pós-parada dos cuidados, né, de pós-parada cardiorrespiratória, isso é uma das coisas que diminui mais a morbidade. Temos também o paciente que está com febre, né? Então você vai ter que evitar de toda forma o paciente ter febre. Então você vai ter que evitar ativamente a febre no paciente, porque a febre é muito prejudicial nesse contexto de pós-PCR, principalmente nas 24 horas. E vai evitar e corrigir o quadro de hipotensão, porque o paciente às vezes pode estar hipotenso, secundário a um dano difuso na microcirculação, então ele pode estar hipotenso e você tem que corrigir para deixar ele na melhor homeostase possível. Então esses são os cuidados pós-PCR que a gente tem que ficar atento. Na parte de prevenção, o que a gente pode fazer? No intra-hospitalar, são poucas coisas que a gente pode fazer, mas pode fazer a criação do time de resposta rápida, o TRR, acho que alguém falou, então Código Azul, o que seja. São times, né? São times formados por médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que vão agir, vão intervir inicialmente em pacientes com deterioração clínica. É aquele paciente que, todo paciente que alguma vez teve uma parada intra-hospitalar, anteriormente ele demonstrou sinais. Então a ideia é ver esses sinais anterior à parada e intervir nele antes do paciente parar. Isso reduz demais a mortalidade e a morbidade. E esse time também vai ser super bem treinado, né, na parada cardiorrespiratória. Então vão ser médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, né, especialistas em parada cardiorrespiratória. Então é interessante a criação desses times no hospital, onde tem para evitar essa parte da parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. No extra-hospitalar, infelizmente não tem muito o que fazer, né? O que você vai ter que fazer é manter uma desfibrilação precoce. Então você vai ter que implantar em acessos públicos, né, desfibrilações em acessos públicos. Isso seja em escola, ou estádio, ou shopping, ou aeroporto, local que tem grande movimentação de pessoas, você vai ter que implantar, deixar lá um CDI, né, um DEA, né, uma desfibrilação externa automática, né, para, por acaso, se algum paciente vinha a ter uma parada cardiorrespiratória, você fazer a desfibrilação precoce. E em relação à parte de nossas referências, né, foi a atualização de 2015 do American Heart, né, e ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascular de urgência. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.